Bem-vindo de volta ao Neutrality Studies. Hoje recebemos novamente Chandran Nair, um estudioso malaio e fundador do Global Institute for Tomorrow. Chandran publicou recentemente o livro Understanding China: Governance, Socioeconomics, Global Influence. Seja bem-vindo de volta. Chandran, welcome back. Obrigado, Pascal, por me receber de volta. Sinto-me profundamente honrado. Obrigado. Thanks for coming back online again. Very happy to have you. Obrigado por voltar a ficar online. Muito feliz em tê-lo aqui. Vamos falar sobre o seu livro em um momento, mas precisamos começar por Davos. Quero dizer, não é só porque fica no meu país, mas porque é tão ridículo. Todas as declarações que vêm de lá. Por um lado, temos pessoas como o primeiro-ministro do Canadá dizendo, sabe, isso acabou. Todo esse espetáculo não é mais do nosso interesse. Deveríamos abandonar a farsa. Ele usou a palavra farsa, acho. E então, temos o Macron basicamente fazendo um discurso. E agora aquela mensagem de texto dele em que diz, olha, estamos bem em subjugar o mundo fora da Europa, mas por favor, não façam isso conosco. E depois temos Donald Trump falando de um jeito realmente estranho. O que você acha de tudo isso? What are you making out of all of this? Bem, eu acho que, sabe, em certo nível, é algo muito divertido. Em outro nível, estando aqui nesta parte do mundo, parece que vivemos em universos paralelos. Existe o mundo ocidental, formado pelos Estados Unidos e pela Europa. E ouso dizer, embora possa soar um pouco grosseiro, que as pessoas estão observando com grande interesse essa crescente tensão entre os Estados e a Europa, porque acho que poucos de nós imaginamos, em nossas vidas, que realmente veríamos algo assim acontecer. Mas talvez o mais importante, uma das coisas que me chamou a atenção ontem, e eu nunca quero assistir a esse tipo de coisa, mas recebi mensagens de amigos de várias partes do mundo dizendo, você precisa ligar a TV e assistir ao... Quero dizer, eles usaram palavras mais rudes para descrever isso. Então, depois de umas 10 mensagens, eu liguei para ver o que estava acontecendo. E vi o líder do regime dos Estados Unidos, se posso colocar dessa forma, falando do seu jeito costumeiramente confuso. Isso era de se esperar, eu não esperava nada diferente. Mas o que foi realmente interessante, o que eu peguei no final, foi um sentimento que ele expressou. Está registrado que ele basicamente disse que nós, o mundo ocidental, precisamos nos proteger do resto. E eu fiquei me perguntando quem mais estava na plateia. Sabe, quero dizer, claro, normalmente em Davos, o poder está nas mãos dos membros do mundo ocidental. Mas ele foi muito claro. Eu diria até que fez uma espécie de declaração supremacista branca, de que a civilização ocidental é a melhor do mundo, que precisamos devolvê-la ao seu auge, que somos o povo que criou toda a grande riqueza da nação, ignorando a história de pilhagem que produziu grande parte dessa riqueza, e que precisamos nos proteger. Então ficou a sensação, para pessoas como eu, e tenho certeza de que há centenas de milhares, talvez milhões, ao redor do mundo que não são do Ocidente, pessoas no Ocidente, de que tas todas it's a rate assim, pessoas para ser protegidas mesmo. The Western world needs to be protected from home. At the moment, it seems to need protection from itself. No momento, parece que precisa de proteção contra si mesmo. E, essencialmente, é um irmão de sangue, se quiser chamar assim, e precisa de proteção contra isso. Eu quase ia dizer hoje que o WEF deveria se chamar BALWEF, o Fórum Econômico do Mundo Ocidental, porque foi nisso que acabou se tornando. E então, quando ele terminou de falar, acho que o presidente do WEF sentou-se com ele de uma maneira muito constrangedora, quase o tratando como se fosse seu guru, seu professor, seu líder, e fazendo as perguntas mais simplistas. Como de costume, o líder dos Estados Unidos divagou e deu respostas muito obtusas e estranhas. Mas era aquela relação que se via ser tão submissa. Então a outra mensagem para o mundo foi que esse tipo de evento, considerando que foi realmente o primeiro encontro global em que europeus e americanos se reuniram e que foi transmitido ao redor do mundo, desde, você sabe, a declaração dos Estados Unidos sobre tomar a Groenlândia, mostrou o quão subservientes os europeus se tornaram.
E isso é realmente condenável aos olhos do resto do mundo. Acho que todos esses são sinais muito importantes. Se eu puder acrescentar mais uma coisa, achei que a declaração do primeiro-ministro canadense foi boa, mas um pouco exagerada, vindo de um país com apenas 40 milhões de habitantes, que tem tido um papel desproporcional na mesa sobre a qual ele falou. Porque ele disse algo bastante interessante. Ele disse: se você não está na mesa principal, você está no cardápio. Bem, para a maioria de nós no resto do mundo, os 80%, o Canadá faz parte do G7, para quem não sabe, um país com apenas 40 ou 42 milhões de pessoas, simplesmente porque faz parte da comunidade de colonos brancos. 42 milhões de pessoas no G7. E, finalmente, os canadenses perceberam que agora realmente precisam olhar para o resto do mundo. Você sabe, eles foram a Pequim e fizeram as pazes, o que é muito sensato. Mas eu me perguntei se ele refletiu sobre a história quando disse: se você não está na mesa principal, você está no cardápio. Bem, a maioria de nós já esteve no seu cardápio, inclusive no cardápio do Canadá. O Canadá tem estado no G7. Todos nós fomos excluídos. O G20 representa a maioria do mundo. Então espero que esse tipo de reflexão aconteça nos corredores do poder, em lugares como o Canadá e a Austrália, e, é claro, na Europa. Foi bom ver, de uma forma um tanto perversa, as tensões crescendo dentro da Aliança Ocidental, mas, ao mesmo tempo, foi triste ver o quão fraca a Europa se tornou, e porque a Europa não estava preparada para se impor, dizer não e ser realmente diplomática, mas também bastante firme com os americanos quando eles apareceram em seu território. Ei, uma breve pausa, porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link está na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Sabe, é uma mistura de sentimentos, certo? Por um lado, os europeus, e o Canadá também, meio que merecem este momento. Eles merecem se sentir subjugados, impotentes e pegos de surpresa, porque foi isso que fizeram com todo mundo por 500 anos, falando de cima, de forma autoritária. É assim que Donald Trump está fazendo. Por outro lado, todos nós entendemos que isso não é saudável, certo? O que nós queremos é um mundo que funcione adequadamente, não um em que o antigo colonizador agora esteja sendo colonizado. Isso não ajuda muito no geral. Como você acha que o mundo que foi colonizado está vendo isso? Pessoas que, e nós falamos sobre isso da última vez, certo? Percebem a incapacidade da Europa de entender que o colonialismo não acabou e que o resto do mundo não está simplesmente esquecendo essa experiência. Além disso, ainda está acontecendo, certo? Uma boa parte do mundo continua, até hoje, sendo fortemente explorada. E a França, a rainha de não saber deixar para lá, ainda está diretamente envolvida na África e age de forma muito autoritária ao redor do mundo, sempre que pode. E agora, por outro lado, eles chegaram a um ponto em que não conseguem mais e estão começando a ficar em desvantagem. Como você acha que o resto do mundo está interpretando isso? Bem, em certo nível, é uma surpresa, porque ninguém esperava que isso se concretizasse tão cedo. Eu venho dizendo há muitos anos, inclusive em palestras na Europa, há cerca de 10 anos, que a Europa deveria se desvincular dos Estados Unidos. Isso não significa ser inimiga dos Estados Unidos, embora recentemente alguns políticos norte-americanos e comentaristas europeus tenham dito: temos um inimigo, chama-se Estados Unidos. Mas eu disse para se desvincular, de modo que suas opções sejam muito mais amplas, tanto em política externa quanto em comércio, e assim vocês passem a enxergar o mundo de forma muito diferente. Mas a Europa se recusou a fazê-lo. Então, para a maior parte do mundo, isso é um pouco surpreendente. Para ser honesto, acho que muita gente está um pouco satisfeita, porque vê que o relacionamento está começando a se devorar a si mesmo.
Em certo nível, a analogia que se pode usar é a de um casamento abusivo ou de uma parceria em que um dos parceiros vem abusando do outro há muito tempo. O parceiro mais fraco tem sido dependente porque há certas vantagens a serem obtidas. Sabe, fazer parte do clube, ter a casa grande, seja o que for, todas as despesas são pagas, etc. Mas ele aceita o abuso. E todos nós sabemos como isso geralmente termina. Muitas vezes em tragédia, com muita dor. Assim, a relação entre a Europa e os Estados Unidos está sendo vista, em muitas partes do mundo, e não posso falar por todos, como uau, isso é realmente uma relação abusiva. Mas o outro parceiro, os europeus, o lado mais fraco nessa relação, parece ser viciado em dor e abuso e disposto a suportá-los. E eu acho que uma das outras coisas que está acontecendo, e temos visto isso nos últimos anos, é que à medida que a crítica incessante à China por parte da Europa e dos Estados Unidos aumentou, o comportamento americano acabou colocando a China sob uma luz muito mais favorável. Vimos isso nos últimos 2 anos, especialmente na Ásia. Isso não quer dizer que a China não tenha coisas que precise fazer, mas o que ela também fez, na minha opinião, foi fazer as pessoas entenderem qual é o país que realmente enfrentou os americanos nos últimos 10 anos. Quando se tratou das tarifas, qual país se manteve firme e disse não, sem hesitar? A China. Suportou a dor. Mas então você tem a Índia, que também não fez o que a China fez. Talvez porque não tem o mesmo poder ou influência, mas também não cedeu. Então, pessoas ao redor do mundo estão observando, e países menores como a África do Sul estão dizendo, não vamos ser intimidados. E aí as pessoas olham para a Europa e dizem, bem, sua economia, coletivamente, é quase do tamanho da dos Estados Unidos. Por que vocês não chamam o blefe deles? Acho que essa é a maior discussão que tenho tido nas últimas 24 horas com pessoas desta parte do mundo, se perguntando por que os europeus simplesmente não dizem, vamos lá, vamos chamar o blefe de vocês e ver o que acontece. Acho que agora há muito mais respeito pelo que a China fez. Mas é uma diplomacia silenciosa, sem gritos, sem ofensas. E então os canadenses, quando os canadenses voltaram naquela semana, isso também enviou uma mensagem muito forte ao mundo. Uau, a China manteve a calma e apenas disse, vamos nos resguardar, mas teremos os braços abertos para quem quiser nos respeitar. E não importa o quão pequenos sejam, o Canadá é pequeno, convenhamos, comparado à China. Eles disseram, vamos tratá-los com respeito, que é o que se espera que qualquer Estado que seja uma superpotência faça e compreenda. Esse é o papel deles na geopolítica global mais ampla. E talvez eu precise acrescentar uma coisa quando digo que os europeus merecem isso. O que eu realmente quero dizer é que as elites europeias merecem isso. Porque como acontece com muitas dessas estruturas de poder, também dentro dos próprios países, geralmente é a população mais pobre que é tão explorada quanto as pessoas no exterior. Mas o que estamos vendo agora é que esses círculos de elite estão, na verdade, começando a ser bastante derrotados pelos Estados Unidos, certo? E sendo colocados em seu devido lugar. E talvez isso se conecte a algo que você disse que gostaria de discutir, o que eu acho importante. E é essa podridão política que estamos vendo. Não há líderes na Europa, quero dizer, nenhum. Os melhores que temos no momento são, eu diria, a Espanha e a Irlanda, onde as pessoas estão, pelo menos no nível político, dispostas a dizer não a Israel e realmente chamar isso de genocídio. Quero dizer, pelo amor de Deus, é um genocídio. E eles não conseguem se organizar e dizer não, todos concordamos que não vamos mais fazer isso. Como você conecta esses pontos? Sim, quero retomar o ponto que você mencionou sobre as elites europeias. Porque sabe, às vezes quando me refiro ao mundo ocidental, ao escrever ou falar assim, não dá para qualificar tudo o que se diz. E eu sou corretamente corrigido, e aceito esse retorno. Não é tudo a mesma coisa, eu entendo.
Mas também digo que não fui eu quem cunhou a expressão mundo ocidental. Se você observar as elites europeias e ocidentais, e eu escrevi um artigo para o Counterpunch na semana passada sobre o desvario dos Estados Unidos, eu disse que a sociedade americana como um todo enlouqueceu. Quero dizer, onde estão os protestos em massa? Onde está a capacidade de derrubar alguém tão destrutivo quanto o atual presidente? Mas se você olhar para a Europa, ontem surgiu um relatório que apareceu em todos os lugares esta manhã, dizendo que a chefe do Banco Central, Sra. Lagarde, saiu de um jantar em que o secretário de Comércio dos Estados Unidos estava sendo absolutamente grosseiro com os europeus, insultando-os. Então ela se retirou. Em uma breve entrevista, ela disse algo como: "Agora, o que estamos vendo?" E isso está em linha com o que o primeiro-ministro canadense disse, é a cortina se levantando sobre a nova ordem mundial. E eu quero dizer que sabe o que pessoas como nós pensamos, e não falo por todos, mas aqueles de nós que observam essas questões na Ásia, e acredito que no Oriente Médio e na África também, é que essa cortina já havia se levantado há algum tempo. Vocês é que estavam apenas percebendo agora. Você se recusou a olhar e não gostou do que viu, então tentou puxar a cortina para baixo. Você jogou lixo nela, a insultou, tentou incendiá-la, e agora descobriu que, na verdade, não pode queimá-la, e só a está reconhecendo porque alguém do seu próprio grupo, essencialmente, se tornou aquilo que você acha que é a nova ordem mundial, porque está agindo de uma forma que você associa a isso. Mas a nova ordem mundial não é o comportamento dos americanos. A nova ordem mundial foi a transformação, em grande parte positiva, que vem ocorrendo na maioria global, recuperando sua soberania contra todos os outros impedimentos em seu caminho, com todos os seus problemas, sabe, má governança, etc. Mas essa nova ordem mundial vem se formando, ou deveria estar se formando, há pelo menos 10 anos. Mas você nunca olhou. E, na verdade, vocês tentaram derrubá-la. Então, sabe, pessoas como as elites na Europa que diziam agora temos uma nova ordem mundial. Não, ela sempre existiu. Vocês só não quiseram enxergar. Tentaram destruí-la. E agora estão diante do que acham que é a nova ordem, porque seu irmão mais velho está se comportando muito mal. Vocês nunca imaginaram que isso aconteceria. Até que seu irmão mais velho começou a agir realmente mal, vocês achavam que não havia nova ordem mundial, porque queriam manter a antiga. E não quiseram ver o lado positivo da mudança, porque essa mudança vinha de pessoas que vocês nunca quiseram reconhecer como iguais. E agora estão sendo obrigados a isso, por causa do seu irmão mais velho, que está agindo como um fora da lei. E acho que isso também é algo sobre o qual todos nós vamos falar. Onde essas pessoas estavam? Sobre o seu ponto, a respeito das elites europeias e das elites liberais nos Estados Unidos, que estão falando sobre essas coisas. Voltando, acho, ao governador da Califórnia, que disse algo no sentido de que, quando foi a Davos, ficou surpreso com o quão sem coragem os europeus são por não se posicionarem. Bem, isso é algo bem irônico vindo de um americano, considerando que a pessoa que ele chamou de grande valentão é um dos seus. Onde estavam todos vocês, americanos? E, se alguém deveria ter coragem para enfrentá-lo ou contê-lo, certamente deveria começar pelos americanos. Então, sabe, nesse ponto eu fico do lado dos europeus. Vocês deveriam se posicionar. Mas é irônico qualquer americano dizer que os europeus não têm coragem quando o Congresso e o Senado se tornaram sem espinha dorsal, incapazes de controlar e, na verdade, apenas se curvam a uma pessoa e a sua turba. E sabe, se enquadrarmos o colonialismo como esse longo período que começa em algum momento por volta dos anos 1400, o que realmente vemos é uma espécie de revezamento na administração do globo.
certo? Claro, passando as rédeas, voluntária ou involuntariamente, para o outro. Os portugueses, os espanhóis, os franceses, os britânicos. Eles competem ao mesmo tempo, mas de maneiras diferentes. Os holandeses. Então, sabe, o revezamento chega aos Estados Unidos, que depois travam uma pequena guerra colonial com os espanhóis, tomam as Filipinas e Cuba e as possessões, mas continuam, é claro, a repressão. Matam 500.000 de filipinos no processo para... Acho que chega perto de 1 milhão, na verdade. Desculpe, não tenho os números. Não estou te corrigindo. É exatamente isso. E sabe, os saques na África e na Ásia Ocidental, isso ainda acontece hoje em dia. E então a dupla passa o bastão para Israel e os Estados Unidos, que despejam bombas, destruição e tudo mais. Então, se olharmos por esse ângulo, e sabe, a partir da minha própria pesquisa, eu sei que a Suíça sempre fez parte disso. Ela praticava um colonialismo de segunda mão. Estava presente em todos os lugares onde os outros estavam. Onde quer que houvesse jurisdição colonial, eles iam e faziam o comércio que os grandes não queriam. Mas sabe, recolhiam os restos. Sempre foi um empreendimento muito europeu. E de certa forma sinto que isso está chegando ao fim, porque a abordagem tática não funciona mais. Não há ninguém que possa assumir o papel como os Estados Unidos fizeram no início do século XX e ainda manter a imposição dessa estrutura. Você também vê dessa forma? Bem, sabe, você articulou isso muito bem, porque isso não é bem compreendido por muitos nesta parte do mundo. Muitos na maioria global não querem olhar para trás, queremos olhar para frente. Mas é preciso olhar para trás para entender. E acho que os últimos anos reacenderam, na mente daqueles de nós que estudaram um pouco de história e entendem o que você acabou de dizer, esse sentimento de, meu Deus, isso é realmente uma repetição da mesma coisa? E como isso se repete? Existe algum manual que esses caras consultam e replicam o modelo de negócio? Está, de alguma forma, nessa natureza perversa de como o poder continua a se perpetuar de uma geração para outra. Como eu estava discutindo com um amigo, quero dizer, por que há tanto medo no mundo ocidental, simbolizado pelo medo americano? Os americanos são movidos pelo medo do mundo inteiro. Por que há tanto medo entre americanos e europeus? Em certo nível, não se pode deixar de pensar, em linha com o que você está dizendo, que eles temem um mundo no qual já não possuam um poder econômico e militar vastamente superior ao do restante. Um mundo em que os outros sejam iguais a eles, ou até os substituam em termos de poder. Esse é o ponto. Eles temem que os outros façam com eles o que eles fizeram com os outros. E acho que isso está enraizado em séculos do que você acabou de descrever. I think that's ingrained in these centuries of what you just described. But they don't understand. Mas eles não entendem isso. E eu acho que isso não é pensamento ilusório. Acho que as sociedades humanas ao redor do mundo mudaram. Nós avançamos. Caso contrário, estaríamos em sérios apuros. Isso não significa que não existam pessoas mal intencionadas por aí. Mas a ideia de que voltaremos a um tipo de colonização dos séculos XVII ou XVIII, em que algum país como a China iria exterminar grandes populações em algum lugar, tomar os Estados Unidos ou dominar outros países. Quero dizer, isso acabou. Mas isso ainda está enraizado no inconsciente do establishment, das elites no Ocidente. E eu acho que, sabe, alguns de nós falamos sobre isso. Será que é esse medo que os leva a ver continuamente o mundo, os outros, como uma ameaça? Those others as a threat. And is it what has kept the E é isso que manteve o vínculo entre os europeus, que você descreveu, e os americanos. Veja, os americanos se tornaram a potência mais poderosa, as potências europeias meio que recuaram, e então eles tiveram esse contrato abusivo, como um parceiro abusivo, e agora isso está se rompendo. Agora, se realmente se romper, então, na minha opinião, será algo bom. Será algo bom para todos. Não será apenas algo bom para o resto do mundo. Acredito que será bom para os europeus. E sempre disse aos europeus que eles são uma civilização antiga, diversa, e que compreendem o mundo melhor do que os americanos.
They understand the world better than the Americans. There's a lot of respect for Europeans in different parts of the world. Há muito respeito pelos europeus em diferentes partes do mundo, apesar da história. E tudo isso pode ser, não enterrado, mas de certa forma enfrentado em um novo mundo, onde trabalhamos juntos como iguais. Acho que os europeus precisam aceitar isso. E se essa ruptura que está acontecendo continuar, então será muito bom para o mundo. A questão é, os europeus serão ousados o suficiente para fazer essa ruptura, para se tornarem um bloco que trata o resto do mundo como igual, e que não vê sua proteção, sua segurança e sua prosperidade como ligadas apenas ao poder militar e econômico, do que só posso chamar de um Estado fora da lei, os Estados Unidos. É provavelmente, quer dizer, é difícil. Acho que deve ser muito difícil para muitos, mesmo que não tenham consciência disso. Mas a transição de fazer parte do que era, digamos, o Império Britânico, sobre o qual o sol nunca se punha, que há uns 120 ou 130 anos ainda era basicamente como o mundo funcionava, para se tornar o que Glenn Diesing, em um de seus livros, meu colega na Noruega, chamou de a Península Ocidental da Península Noroeste do continente Euroasiático. Imagino que deva ser uma mudança muito dura para muita gente. Além disso, há o medo de que outros façam com você o que você fez com eles. E então você se fecha ainda mais. E isso para mim, sabe, o que vemos com Gaza e a ideia da fronteira da paz, é como dizer, vamos transformar Gaza em um protetorado moderno da ONU, o que é voltar 100 anos no tempo. Mas é meio que o último, sabe? Vamos tentar de novo. Sim, sim. E é aí que talvez esteja a violação. Vamos ver. Li algo esta manhã dizendo que o primeiro-ministro britânico afirmou que não cederá às exigências dos americanos sobre a Groenlândia. Vários outros disseram a mesma coisa. Vamos ver. Agora, me parece, e quando estou em discussões, sabe, ou apenas nos últimos dias conversando com amigos europeus, eu disse, chamem o blefe dele. Porque vocês devem saber que seria um risco enorme. E percebo, sinto, e posso estar errado, que as instituições americanas estão fracas e abaladas, mas não completamente destruídas. Que elas não permitirão que o atual presidente use força militar de fato. Então, chamem o blefe dele. Mas será que os europeus vão chamar o blefe e assim manter-se firmes? Há indícios de que alguns deles estão dizendo isso. Eu não sei, mas as coisas estão se movendo muito rápido. Uma coisa que foi notada, e alguns dizem que provavelmente é impulsionada pelos mercados, é que a única coisa que aquele cara entende, da forma mais simplista possível, é que ele não entende as implicações do que diz sobre os mercados. Mas quando os mercados começam a reagir, o pessoal dele diz, ei chefe, algo está dando errado, você precisa fazer alguma coisa. Então ele meio que recuou um pouco ontem, e isso mostra o mundo em que vivemos. É tão volátil que os mercados se recuperaram em poucas horas. Sabe, esse é o mundo absurdo em que vivemos. Mas espero que os europeus chamem o blefe dele e mantenham a firmeza. Acho que esse é o ponto de virada para o mundo em termos da relação entre os Estados e a Europa. Os chineses chamaram o blefe dele quando se tratou das tarifas, certo? E ele recuou. Então, uma coisa que ele parece fazer de forma intuitiva é tentar constantemente deixar todo mundo desequilibrado. Depois, ele propõe a próxima ideia absurda e insiste nela, até que as pessoas comecem a levá-la a sério. E então ele passa para a próxima e a próxima. Ele está sempre destruindo a agenda de todo mundo. Mas sim, quero dizer, os indianos também disseram, não, não vamos aceitar isso. Então tem um caso aí. É isso que quero dizer. Porque os líderes europeus não podem, e talvez isso vá ao encontro do que você disse, simplesmente mostrar uma liderança forte e dizer sim, vamos em frente. Somos fortes, somos europeus. Temos uma longa história de envolvimento com o mundo. Temos relações em todo o mundo. Faremos as coisas de maneira diferente. Ele não é europeu, mas vou dar crédito ao primeiro-ministro canadense por se levantar e dizer não.
Não seremos intimidados. E somos pequenos e verão negócios outros. Was small, and we were going to trade with others, and he had the E ele sabe, tinha as habilidades diplomáticas e, felizmente, a graça da China para dizer: bem, vocês foram bastante desagradáveis conosco com o sequestro da filha da Huawei. Quero dizer, foi um sequestro, mas seremos gentis e os receberemos. Daremos todas as honras de Estado e veremos o que podemos fazer. E acho que mais europeus deveriam fazer isso. Chamar o blefe do presidente dos Estados Unidos, porque não acho que ele consiga continuar desse jeito. Todo dia, ele muda de ideia sobre alguma coisa. É preciso tratar isso como um teatro. Mas o seu ponto é muito claro. Os líderes europeus têm estômago para esse período de ousadia e de jogar o jogo? Não é um lugar agradável de se estar, mas, de certo modo, é algo que muitos outros líderes tentam evitar: criar esse teatro. Quero dizer, tenho uma sensação muito forte de que a maioria dos políticos na Europa hoje em dia, essas elites, são formuladores de políticas. Eles pensam em políticas, e esse não é um bom tipo de liderança. O que se quer são estrategistas, que tentem, seguir na direção certa, não pessoas que tentem microgerenciar as coisas como a Huawei faz. Mas isso talvez nos leve à China e ao livro que você escreveu, junto com alguns outros, Understanding China. O modo chinês de liderança, para mim, parece, digamos, internamente, baseado em estabelecer metas e aspirações, e depois tentar motivar o restante a seguir isso e alcançar esses objetivos. Como você explicaria a abordagem chinesa à política em contraste com o que os europeus e os americanos estão fazendo? Obrigado. Obrigado por mencionar o livro. Fico feliz que ele tenha sido lançado neste momento, porque, como eu disse antes, acho que a maioria das pessoas está observando e se perguntando por que os chineses não se comportaram tão mal. De certa forma, eles agiram com grande dignidade. Mas o que é que permite que esse sistema funcione dessa maneira? O livro, de forma simples, tenta explicar isso. Você sabe, assim como eu, que a maioria dos livros sobre a China ou a crítica ou ela Hamid mudsubrida prokinges. Praise it in a way that's almost propaganda. And we wanted to write a book that allowed people to come to. Queríamos escrever um livro que permitisse às pessoas chegarem às suas próprias conclusões. Mas como o livro não é crítico em relação à China, há quem ache que, portanto, ele é pró-China. E essas pessoas perdem completamente o ponto. Então, sobre a sua pergunta de como a China consegue agir dessa forma, em primeiro lugar, acho muito importante entender que não se pode compreender a China olhando para ela através da narrativa dos sistemas políticos ou de governança ocidentais. É um sistema completamente diferente. E é preciso reconhecer isso. Uma das principais coisas a entender é que o sistema chinês é extremamente focado na meritocracia. A narrativa ocidental tem sido simplesmente essa propaganda simplista. Meu Deus, há um monte de comunistas, eles estão oprimindo todo mundo, tirando os direitos de todos. Bem, você não pode ser um bando de autocratas, comunistas sem entendimento. E ao mesmo tempo ter a grande capacidade de tirar 800 milhões de pessoas da pobreza e criar algo sem precedentes na história humana. Você não consegue fazer escravos realizarem isso. Então havia uma população que apoiava um sistema. Esse sistema não é perfeito, mas o que os chineses entenderam, em termos de contrato social, é nós os apoiamos como liderança por meio do nosso sistema. A legitimidade vem por meio do desempenho, e o desempenho tem sido excepcional sob qualquer medida. Enquanto isso continuar acontecendo, e isso não significa que todos devam ficar ricos, a preocupação chinesa é que o padrão de vida melhorou de forma notável. Acesso à educação, à tecnologia, à segurança e a liberdades que antes não existiam. Mas essas não são liberdades definidas sob a ótica ocidental. O cidadão chinês médio entende que, em um país altamente populoso, especialmente nas áreas urbanas, não é possível ter os mesmos tipos de liberdade que se pode ter em outros lugares.
Mas há muita liberdade na China também, para fazer muitas coisas, o que o livro analisa. O sistema chinês evoluiu essencialmente em torno de uma abordagem comunitária para construir a nação com as pessoas mais capazes. Então, não se chega a uma situação... Bem, eu não quero voltar ao tipo de mediocridade de liderança que vimos nos Estados Unidos por pelo menos 25 anos. Acho que uma das razões pelas quais os Estados Unidos e a Europa chegaram a esse ponto, como discutimos, é que os Estados Unidos, em particular, não têm produzir líderes de alto nível. Simplesmente não têm. Porque o sistema não é baseado em meritocracia, não é baseado em capacidade, é baseado em retórica e dinheiro. Está encharcado de política partidária. Essa é a diferença. E você é cobrado todos os dias da semana pelos resultados. É por isso que o presidente chinês, o primeiro-ministro ou qualquer autoridade chinesa de alto escalão não vai à TV fazer declarações que não tenham sido estudadas a fundo e que não possam ser cumpridas. Porque, no momento em que você diz algo, isso se torna parte integrante da política e precisa ser executado. E precisa ser executado com base no fato de que eles estão servindo às necessidades sociais e comunitárias do país. Sim, e sabe, houve um evento recente que me lembrou que algumas partes do mundo ou a própria política funcionam de maneira diferente. Sabe, o que está acontecendo entre o Japão e a China? Quando a primeira-ministra japonesa, a nova primeira-ministra, Sr. Takahashi, disse de forma imprudente que um ataque chinês a Taiwan seria uma ameaça existencial para o Japão. Na minha opinião, ela disse isso sem se preparar muito e sem entender as consequências. E isso enfureceu os chineses e causou uma reação contrária, o que eu não esperava. Mas mostra que aqui na Ásia, as palavras ainda têm peso. Se os Estados Unidos dissessem, quero dizer, os Estados Unidos poderiam dizer amanhã, vamos tomar todo o Canadá, e todo mundo daria uma risada estranha e seguiria em frente. Mas aqui, isso realmente importa. O significado das palavras e a história ligada a elas, a memória da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E se os japoneses não percebem isso, os chineses percebem. É apenas uma forma diferente de interação, não é? It's just a different form of interaction, isn't it? You're so right to point this out, right? Você está certíssimo em destacar isso, não é? Porque dá para ver que a reação chinesa foi um pouco exagerada. Mas é preciso entender o sistema político chinês e a dinâmica política por trás da comunicação, certo? Na China, quando o líder do país diz algo, isso tem um peso enorme. É por isso que você vai notar que o presidente ou o primeiro-ministro chinês nunca dizem nada absurdo em relação à política externa. Nunca. É sempre algo neutro, mas também impregnado da crença deles em uma espécie de prosperidade compartilhada para a humanidade. E é formulado com muito cuidado. Mas quando eu digo baunilha, quero dizer que não é algo agressivo, mas sim profundamente bem pensado. E, portanto, é muito importante compreender isso. Escrevi um artigo na semana passada sobre a completa, digamos, falta de atenção à iniciativa de governança global da China, que talvez você tenha visto. Na verdade, é um processo profundamente elaborado para melhorar, não substituir o sistema da ONU. Mas ninguém sabe disso. Quando estava fazendo uma pesquisa, descobri que quase ninguém na mídia ocidental havia abordado o assunto. É uma grande iniciativa dos chineses, mas não está recebendo atenção porque não se encaixa na narrativa de geopolítica, agressão e dominação. É um tipo de abordagem muito diferente daquela que a China considera como problemas estruturais. Reunir todos à mesa, porque a mídia ocidental simplesmente não consegue entender isso. Mas essa iniciativa de governança global é sustentada por milhares de páginas de detalhes dentro do sistema chinês. Ela foi pensada em várias camadas e níveis. Não é como se os caras do Politburo tivessem se reunido e dito: "Ei, pessoal, por que vocês não escrevem algo como a nova estratégia de segurança nacional?" Sim,
como aquela do governo dos Estados Unidos, que é toda sobre dominar o mundo e coisas do tipo. É, Essa é a diferença cultural. Então, quando o primeiro-ministro japonês, seja por ingenuidade ou por querer causar impacto, diz algo assim, para os chineses é como, meu Deus, eles realmente acreditam nisso. Mas pode ser apenas uma declaração leviana, tola, feita por conveniência política, como ela disse. E ela está tendo que, você sabe, pagar o preço por isso. Mas, ao mesmo tempo, acredito que os chineses deveriam tentar se aproximar. Ainda assim, não faz parte do caráter chinês encarar algo assim de forma leve, porque quando você diz algo desse tipo, especialmente algo assim, um líder chinês diria, eu nunca diria isso. E se eu dissesse, significaria que vamos fazer algo a respeito. sim, eu sei. Quer dizer, foi um comentário tolo. E amigos meus, amigos japoneses, disseram que quando ouviram pensaram, escapou, porque sabem que ela pensa assim. Mas também sabem que ela não deveria dizer isso, porque obviamente não é algo bom, certo? E, você sabe, a gente vê as expectativas em relação ao líder, não é? Um líder é diferente de apenas uma personalidade, porque um líder precisa ter mais coisas em comum. E recentemente, cerca de uma semana e meia atrás, eu estive na China pela primeira vez. Eu nunca tinha visitado antes. Fui a Xangai, que você inclusive aborda no seu livro, e fiquei impressionado. Quero dizer, também fiquei impressionado com o quanto Xangai se parece com Tóquio. Sabe, há tantas coisas que você reconhece novamente. Então, quero te perguntar, quando olhamos para a Ásia como uma unidade geográfica, temos todas essas divisões e problemas entre Índia e China, China e Japão, Coreia e assim por diante. Mas existe, obviamente, alguma forma de abordagem cultural compartilhada em relação às coisas, não é? Sim. Quero dizer, este é o ingrediente secreto que só precisamos juntar, certo? Precisamos unir tudo isso. Eu estava dando uma entrevista hoje de manhã com outra pessoa sobre o livro e disse que, na minha opinião, o relacionamento geopolítico mais importante do século XXI será entre a China e a Índia. A influência deles em toda a região está em toda parte. Se você for à Indonésia, há hinduísmo, budismo, islamismo, tudo está lá. Então, o relacionamento precisa mudar, mas também precisamos reconhecer isso. E se você observar a questão coreana, por exemplo, todas essas tensões são resquícios de uma era diferente, quando cerca de 80% da região era colonizada ou de alguma forma dominada por forças estrangeiras. E assim, essa tensão, essas tensões, foram as implicações de todas aquelas coisas que persistiram até agora. E agora é o momento em que isso vai mudar. Eu realmente acredito, como outros comentaristas na Ásia, especialmente meu bom amigo Kishore Mahbubani e outros disseram, que desde a Guerra do Vietnã não tivemos uma grande guerra. E felizmente, graças a Deus, nenhum país saiu por aí lançando bombas massivas sobre outros. Nenhum país fez isso. Então nisso, acho que é uma lição. Devemos observar esse tipo de diplomacia. E da mesma forma que falei hoje de manhã, ou talvez tenha sido ontem, em outra entrevista, precisamos reformular a diplomacia. Sabe, por muito tempo, mesmo nesta parte do mundo, se há um problema em algum lugar, precisamos de algum diplomata norueguês ou escandinavo, enviado pela ONU, que não faz ideia sobre esta região. Mas aparentemente, assim que um homem branco entra no teatro de conflito na Ásia, todos nós vamos sentar e ouvir. Quero dizer, EVSS ou uma bandihouse sistema colonial. It's o país mesmo maratas do mundo, bem atendido. O business apoptums. Então eu acho que também precisamos, e a diplomacia, você sabe, acho que você concordaria, na Europa é uma farsa.
A diplomacia deveria envolver todas as opções sobre a mesa. Você vem para o nosso lado? Caso contrário, podemos até sancioná-lo primeiro, podemos paralisar sua economia, e se ainda assim você não vier para a mesa, talvez até o bombardeemos. Essa é a diplomacia europeia e ocidental. O resto do mundo é muito diferente. Então acho que você tem razão ao dizer, e eu sempre disse isso, que precisamos encontrar a capacidade de ter diplomatas desta região. Tenho defendido a criação de uma escola de diplomacia aqui. Nós enviamos nossos diplomatas para a escola Johns Hopkins e para a escola Kennedy. Quero dizer, o que estamos fazendo? O que os americanos sabem sobre diplomacia? Precisamos criar toda uma nova infraestrutura de relações diplomáticas. Mas, mais importante ainda, escolas de pensamento que, como eu disse, se baseiem na cultura. E uma parte importante dessa cultura é saber como não perder a face. Parece algo simples, mas como você provavelmente sabe por viver no Japão, isso é uma das coisas mais importantes. Eu posso não gostar de você, e nós vamos conversar, mas o que eu não devo fazer é ir à BBC e dizer, você é um canalha. Ou ir ao país dele e dizer, vamos ver se ele vai se curvar diante de mim. Vamos ver como posso me sair melhor que ele. Não é assim que as coisas são feitas. E eu me lembro, se eu puder dar um exemplo, de quando a Malásia teve um novo governo. Quando o primeiro-ministro Mahathir assumiu, havia muita dívida na Malásia devido ao excesso de investimento chinês, etc. O país precisava recuperar parte desse dinheiro. Mahathir decidiu que iria a Pequim para negociar. E dentro da forma de pensar diplomática asiática, o presidente Xi recebeu Mahathir de braços abertos. Quero dizer, a Malásia é como uma pedrinha na praia. Do ponto de vista da China, uma economia pequena. Estou exagerando um pouco, mas você entende o que quero dizer. Mas a liderança chinesa pensou, ele é um estadista veterano. Não podemos ser desrespeitosos com um homem mais velho. Ele é extremamente culto, goste-se ou não de sua política. Eu não concordo com muitas das coisas que ele fez nos últimos anos, mas aquilo foi uma questão de respeito. Eles foram, fizeram um acordo e o presidente Xi o recebeu pessoalmente. É um país pequeno. Não é como se o presidente dos Estados Unidos tivesse aparecido. Acho que esse tipo de compreensão do contexto cultural é algo que deveríamos desenvolver. Penso que a China e a Índia deveriam embarcar nisso, porque ambas têm muito em comum, de várias maneiras, e poderiam encontrar esse terreno comum e dar um exemplo para o resto do mundo. E da mesma forma, com o Camboja e a Tailândia agora, onde estamos tendo um pequeno conflito, não acho que precisemos dos americanos ou de qualquer outra pessoa. Precisamos de bons diplomatas singapurenses, muito bons. Há muitos. Malaios. Quero dizer, Donald Trump apareceu no último momento para colher os benefícios, mas foi a Malásia. Porque, em seu mérito, Brian havia ajudado. Não precisamos de tudo isso. Na verdade, a influência dos americanos e dos europeus, na minha opinião, é apenas um obstáculo. Não precisamos deles. Temos que assumir a responsabilidade. Acho que há algo aí, de uma forma diferente. E tenho certeza de que é o mesmo na África. Se você conversar com africanos, eles falam sobre o seu modo de fazer as coisas, maneiras diferentes. Mas a história da diplomacia internacional foi moldada como um domínio da democracia. Diplomatas da elite ocidental viajando pelo mundo para fazer a paz, porque os nativos não conseguem se reunir. Sabe, é uma espécie de história de Tarzan e Jane. O mundo seguiu em frente e precisamos recuperar nossas tradições no mundo moderno, os costumes e as formas de lidar com as pessoas, para que possamos realmente resolver nossos próprios problemas, em vez de depender de pessoas de fora. E a boa notícia aqui é que a Ásia tem muitas boas escolas, na verdade. Você as encontra na China, em Singapura, no Japão, muitos institutos muito bons que também promovem educação sul-sul, certo? E na verdade a China é campeã em levar africanos para estudar lá, mas também na Rússia, e eles tentam fazer diplomacia cultural com os estudantes também. O Japão faz isso também.
Vemos como na África estão sendo criados institutos. Uma coisa que sempre admiro em meus colegas africanos é que eles têm muito mais uma cultura, uma valorização da África como África, para além das fronteiras coloniais e até mesmo das barreiras linguísticas. Então há muito sobre o que construir, de fato. Mas precisamos. Tudo isso está acontecendo, como você disse, mas está na periferia. O que estou dizendo é que precisamos trazer isso para o centro. Precisamos reconquistar esse espaço. Infelizmente, ele é dominado por diplomatas ocidentais que, com todo respeito, precisam se afastar. E essa visão de que outros não são capazes de fazer isso é, na minha opinião, quase racista. E precisamos rejeitá-la. Mas eles não vão se afastar a menos que assumamos o controle. E aí, acho que precisamos das melhores mentes da Ásia defendendo a institucionalização da diplomacia asiática, da diplomacia africana, escrevendo os tipos de narrativas sobre como isso deve ser. Quero dizer, quão ridículo é ter diplomatas noruegueses e suecos indo a Mianmar para mediar. Isso é um absurdo do velho mundo. Eu sei, mas sabe, é difícil, porque há partes dessas antigas estruturas coloniais que ainda prosperam explorando as diferenças que existem. Vá a Chiang Mai, na Tailândia, e segundo um amigo meu de lá, o consulado americano é gigantesco. Ah, sim, enorme. Eu sei, centenas de pessoas. É como se não precisassem de tantos diplomatas em Chiang Mai. Mas talvez, sabe, dê para fazer muito bom trabalho. Com vários agentes da CIA que depois atravessam o Triângulo Dourado e entram em Mianmar para fazer tipo o que quer que os agentes da CIA façam por lá. E você não pode simplesmente arrancar isso pela raiz. Não dá para simplesmente jogar fora, infelizmente. Então, tudo isso faz parte desse processo de desocidentalização. Não, é algo muito antigo. É muito antigo. E muitos dos nossos líderes atuais ainda estão imersos nessa subserviência, tanto ao poder econômico quanto ao poder político desses postos coloniais. Eu estava conversando com um amigo há 2 dias sobre como tudo isso funciona. O número de bolsas concedidas por várias universidades europeias e americanas a jovens estudiosos na Ásia, como se fôssemos camponeses, é impressionante. E claro, se você tem 28 anos, fez um mestrado em ciência política e consegue uma bolsa pela USAID ou pela embaixada para ir a Harvard por 2 semanas para ser doutrinado, você vai. Harvard for 2 weeks to be brainwashed, you will go there. And there are numerous, because this is how you capture. E há inúmeros, porque é assim que se capturam mentes. E eu já falei sobre isso antes. Não estou dizendo que devemos rejeitar tudo isso, mas deveríamos ter alternativas. Se existisse a melhor escola de governança global e diplomacia sediada em Jakarta, ou em Tóquio, ou em Hong Kong, então o mundo começaria a mudar. Americanos e europeus viriam para esta parte do mundo e se beneficiariam ao compreendê-la. Ou em Dubai também. Mas o velho mundo e o dinheiro ainda precisam ser direcionados para isso. Não pensamos nisso direito. E essa é a nossa falha. Não pensamos em como fazer essas coisas. Os japoneses têm um sistema maravilhoso. Sabe, eles simplesmente distribuem bolsas de estudo para quem quer vir estudar no Japão, certo? E é como se eles simplesmente despejassem isso lá, sem toda aquela coisa de e depois avaliação e impacto e blá blá blá. É só, ok, dinheiro para os estudantes sobreviverem. Não é muito. Você nunca vai nadar em dinheiro, mas vai conseguir se manter na cidade. E aí você pode ficar 2, 3 anos. Quer dizer, eles me deram uma bolsa como suíço para vir estudar no Japão e fazer meu doutorado aqui. É assim que se cria esse tipo de intercâmbio. Então espero que outros países façam o mesmo. E eles já estão fazendo. A China faz isso, Jeff. Sim, mas não subestime, e essa é a transição de como a descolonização acontece. Não subestime o poder, a captura da mente. Se você oferece uma bolsa de estudos japonesa e uma dos Estados Unidos ou do Reino Unido a um estudante na Malásia, ele vai escolher, certo? É assim que a mente funciona. É Cambridge, eu vou para lá, não vou para o Japão. E isso é muito poderoso. Precisamos descolonizar a mente,
mas também precisamos construir as instituições. Acho que esse é o meu ponto principal sobre isso. Paz, diplomacia. Não podemos ficar parados analisando relatórios da OCDE e tudo mais, que são todos distorcidos pela lente da experiência ocidental. E eu acho que, voltando ao que meu livro aborda, trata-se essencialmente da China. Uma das coisas que discuto no livro é se a China é ou não uma força para o bem. Há um capítulo inteiro sobre isso, sobre a oferta de um bem global. E eu não tento dizer que a China é ou não é. Apenas procuro apresentar os fatos para que as pessoas possam decidir por si mesmas. Uma área, é claro, é a influência cultural, como a China utiliza seu poder brando, que vai além, sabe? De vender um refrigerante como a Coca-Cola ou algo parecido, a versão chinesa disso. O que é esse poder brando? Essas são questões muito importantes de compreender quando falamos sobre qual é o bem global de um país e como ele se eleva. E o bem global que foi concedido aos Estados Unidos foi o privilégio exorbitante do dólar, que o país começou a abusar. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos forneceram uma rede de segurança em certas partes do mundo, que depois foi explorada de forma indevida. Então, o que a China faria é algo sobre o qual falo no livro. Acho que os chineses são muito cautelosos em relação a como embarcam nesse processo, considerando que há muitos obstáculos ao longo do caminho. Porque quanto mais forte você se torna, mais arrogante pode se tornar. E é possível criar muitos inimigos, mesmo sem querer. Esse é um dos pontos que o livro aborda. O quão cuidadosa a China precisa ser. Há um grande perigo no sucesso. Estamos vendo isso acontecer ao vivo neste momento com o Ocidente, certo? Pascal Lotas, essa foi uma conversa muito interessante. Muito obrigado por isso. Para as pessoas que quiserem ler seu livro, o link estará na descrição abaixo. Ele se chama Understanding China, Governance, Socioeconomics, Global Influence. Há outro lugar onde as pessoas podem te encontrar? They can find me on our website, the Global Institute for Tomorrow. Percebem encontrar-nos no site, o Global Institute for Tomorrow, nsgift.org. .com, sorry. Vou colocar isso também na caixa de descrição à boa. Voltaremos a conversar. Chandra Nair, obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much. Muito obrigado por me convidar de volta. Muito obrigado mesmo. Cuide-se. Tchau. Bye-bye.